Uma boa noite a todos, eu sou Rafael Leite da Silva, graduando em Ciências Biológicas pela FRJ, cursando agora o 10º período, na disciplina de estágio 4. A aula de hoje ela vai ser uma aula que vai abordar o tema, é um tema muito atual, né? Um tema antigo, mas bastante atual, que são os impactos ambientais antrópicos. À primeira vista, a gente olha assim, a gente fica um pouco, se questiona, né? Alguém aqui das turmas sabe o que seria um impacto ambiental antrópico? A gente pode falar até, eu vou dar um tempo para vocês, mas vocês podem deixar bem claro assim, de dar uma resposta até segmentada. O que é impacto ambiental, ou pode dar resposta completa para antrópico, ou coisa do tipo. Podem ficar bem à vontade para falar aí. Alguém tem alguma ideia? Isso, muito bom. Impacto ambiental, como você falou, são transformações no ambiente. Assim, só complementar, ela pode ser tanto positiva como negativa. Tá? Alguém tem noção do que seja a questão do antrópico? Vamos lá, vamos ver se alguém... Antrópico, ele é um prefixo grego, tá? Vem de antropo, que ele significa de homem. Então, impactos ambientais antrópicos são nada mais nada menos que os impactos ambientais, são as transformações que são causadas pelos seres humanos, pelo homem, de uma maneira geral. Então, de uma maneira mais assim, tudo que você tem como transformação do ambiente, quando temos a presença do ser humano, são os impactos ambientais antrópicos que a gente vai tratar hoje nessa aula. Tá? Então, assim, inicialmente, quando o ser humano chega em algum ambiente, o ser humano tem características muito diferentes dos outros animais. Ele não se adapta ao ambiente, ele tenta adaptar o ambiente a ele. E nós vemos isso na sucessão dos séculos e séculos que passam pela humanidade. Todo o ambiente que o ser humano vai, ele transforma esse ambiente. Pode ser de uma maneira positiva, mas normalmente é de uma maneira bastante degradativa. Ele acaba degradando o ambiente, degradando a mata original e trazendo grandes transtornos ao ambiente que estava ali originalmente. Então a gente pode ver vários exemplos de civilizações que ocorreram transformações desse tipo. E até mesmo o bairro que a gente está aqui dentro dessa aula, que é o bairro da Barra da Tijuca. A gente vê que a especulação imobiliária gera uma grande transformação. A gente tem aqui imagens aqui de como era a Barra da Tijuca antes da chegada da especulação imobiliária, né, da chegada dos habitantes, seres humanos. Então a gente tinha uma vegetação aqui de restinga, né, um resíduo de Mata Atlântica, com uma vegetação de restinga, as praias aqui e as lagoas de Jacarepaguá, Lagoa de Camorim, todo esse complexo lagunar que nós temos aqui e o oceano, né, a praia que é o Oceano Atlântico. Quando o ser humano chega aqui, ele traz grandes transformações, que nós, né, vamos incluir, temos um hábito de consumo muito grande, temos hábito de consumo, a gente também lança bastante resíduo, né, como o esgoto. Muitas residências aqui, foi um bairro, apesar da Barra do Tijuca ser um bairro bastante planejado, ocorre o processo de favelização, então muitas comunidades vão sendo instaladas, né, no entorno do bairro, que foi um bairro planejado. Então a capacidade de tratamento de esgoto ela não é adequada. Muitos condomínios de grande porte, eles também não fazem o tratamento de esgoto, despejam esse esgoto sem tratamento nas lagoas, e a gente vê a região que a gente tem hoje em dia. Extinção de várias espécies, como a borboleta da praia, que está se extinguindo. Temos outras espécies, como o jacaré-do-papo amarelo, que foi uma espécie que a gente ainda tem aqui a presença dela. A gente vai no Parque de Cumendes, Lagoa de Marapendi, a gente ainda vê algumas espécies desse... Então, todo que é a lagoa aqui é a Lagoa de Jacarepaguá, que seria o jacaré-do-papo amarelo, que é uma espécie bastante atuante aqui. Temos cobras, né? Também temos a capivara, que também é aqui da região. Mas toda essa região aqui de manguezal, que ele é um berço para multiplicação, né, que é para reprodução de alguns animais e até de peixe de água salgada, a gente está tendo um impacto muito grande em relação a isso. Basta ver o aspecto visual dessa lagoa. Então, na aula de hoje, eu queria sensibilizar vocês para ver as transformações que os seres humanos trazem e alguns hábitos de consumo que a gente poderia trazer, passar a utilizar, para a gente reduzir toda essa degradação ambiental e ter uma convivência mais harmônica com o ambiente. Porque nós somos animais, assim, apesar de a gente pensar que nós somos seres humanos e não estamos integrados com a natureza, nós temos uma integração muito grande com a natureza, assim como os outros animais. Então temos que viver de uma maneira mais integrada, uma maneira mais sustentável,
para que a gente consiga viver aqui por muitos anos e utilizar esses recursos para as próximas gerações. Então, como hábitos que a gente poderia passar a ter aqui, por exemplo? Hábitos simples. Alguém tem algum exemplo de hábitos que nós utilizamos aqui, que a gente degrada a natureza? Isso, muito bom. A gente realmente consome demais, tá? Alguém tem mais algum exemplo de hábito que a gente tem aqui? Isso, jogar lixo no local inadequado. Então a gente pode pegar esse lixo e começar a não jogar na rua, a gente jogar nas lixeiras. A coleta seletiva seria um hábito muito interessante também, para a gente começar a ter esse hábito de coleta seletiva, saber a coloração, a gente criar uma cultura, saber que a lixeira azul é para papel, a lixeira vermelha é para plástico. Então são cores assim que marrom seria para lixos orgânicos. São hábitos simples que a gente poderia estar contribuindo com o ambiente e tentar transformar isso aqui, conversar com os nossos pais, nossas mães, como é que era essa lagoa aqui antigamente, como é que era a Praia da Barra da Tijuca antigamente, pessoas que já moram aqui na região do Recreio também, e tentar verificar como era isso antes, como é o agora, tentar ver os hábitos que nossos pais e vizinhos também possuem, que está tentar abordar isso de uma maneira crítica, a gente começar a conversar com o vizinho, tentar quebrar um pouco desse gelo, né, de uma maneira assim, pô, será que se a gente não jogar esse lixo aqui não ia melhorar? A gente pode ser o agente de transformação desse ambiente. Então, assim, os hábitos, quando a gente fala de hábitos que a gente pode usar para transformação, a gente fala hoje em dia dos 3 R's, né? Que é o reduzir, reciclar e o reutilizar. O reduzir são a gente pegar, por exemplo, a gente tem um telefone, né? O telefone está velho. Por que ele está velho? Porque passou o tempo e ele não funciona. Qual é a utilidade que a gente tem para aquele computador, para aquele telefone, aquela camisa que a gente está utilizando? Será que a gente não pode usar ele por mais tempo? Aquela televisão, aquele videogame, vários produtos que a gente tem na nossa casa, a gente poderia reduzir a utilização dele. Para a gente consumir, você reduzindo, você tem vários processos, né, de engenharia, vários processos que vão ser reduzidos. Então você tem uma redução de consumo de energia, você tem redução de consumo de plástico, redução dos consumos que são os insumos para esse produto. Então assim, a gente está ajudando a natureza reduzindo. Reciclar, apesar de trazer uma falsa ideia de que a gente pode consumir à vontade, porque acha que tudo vai ser reciclado, nem tudo é reciclado. Então assim, mas apesar disso, é interessante a gente reciclar, né? Porque a gente reduz a quantidade de lixo. Então, a reciclagem é uma excelente iniciativa que a gente pode utilizar também. E o reutilizar, tá? Aquela camisa, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Então assim, eu tenho um sobrinho agora que é mais novo, não custa nada eu pegar essa camisa dele, ao invés de jogar no lixo, eu pego e reutilizo. Vamos reutilizar. Vamos deixar a criança utilizar mais tempo. Fralda descartável. É melhor a gente pegar uma fralda de pano, tentar utilizar. Não sempre deu certo, coisas desse tipo. Então o chinelo, que a gente pode reutilizar um chinelo. A gente pode colocar ali, reutilizar aquela sola, trocar só a tira. Então são hábitos que a gente pode transformar. A gente pode conseguir, de alguma forma, ser menos agressivo ao meio ambiente, tornar a presença do ser humano uma presença harmônica no ambiente. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, um vídeo interessante, que se chama A História das Coisas. Tá? Dá um play aqui no vídeo, vocês vão assistir e vão refletir sobre esse vídeo. Ok, alguém tem alguma coisa a falar sobre esse vídeo que vocês assistiram agora? Tá, vou deixar um momento para vocês refletirem e fazerem um debate em relação a esse vídeo. Certo. Fim do debate, a gente vai entrar agora nas atividades que geram maior impacto ambiental. Tá? Tem hábitos simples que são nossos e tem empresas, tem indústrias e tem atividades que vão trazer um impacto ambiental muito maior, como, por exemplo, a indústria do petróleo. A indústria do petróleo, a gente teve, né, do ano passado para esse ano, que teve um grande derramamento de petróleo, né, que atingiu aqui a nossa região costeira. Não foi aqui do Brasil, né, está sendo investigado, mas veio do navio que estava derramando, né, que derramou petróleo. Tem suspeito que veio da Venezuela também. Tem várias suspeitas de onde veio esse petróleo, mas independente disso, o impacto foi muito grande. O impacto ambiental que pegou as nossas praias do Nordeste, matou a fauna,
né? Matou a flora daquelas praias. Então tivemos pinguins, tivemos aves marinhas que vivem no ambiente costeiro, como as garças, gaivotas morrendo, tivemos tartarugas, diversos animais que foram mortos, e assim, a poluição das praias, dos rios, e claro, a gente tem uma estrutura muito grande de combate à poluição, né? A maior estrutura do mundo de combate à poluição em áreas costeiras, que a Petrobras ela tem essa política, essa atitude nobre, né, de ter como contrapartida a produção de petróleo, ela tem como contrapartida toda uma estrutura de logística e de despoluição. Isso é um grande fator que a gente tem e positivo, né, para o nosso país, e foi tratado de uma maneira muito rápida até então, e conseguimos combater essa questão da poluição e conter a poluição numa região que hoje já está se recuperando. Então, a indústria do petróleo, né, além disso, ela tem a questão dos produtos que ela vão gerar. Temos a indústria também, a indústria da agropecuária. A agropecuária é uma indústria que vai levar mais ao desmatamento, né? Tanto a agropecuária como o plantio, né? A monocultura do café, a monocultura da cana-de-açúcar, trigo, que geram todo um desmatamento. Tivemos um grande impacto agora nesse ano aí, vídeos assombrosos de desmatamento na Amazônia. E tudo isso a gente tem que tentar verificar de uma forma mais consciente, né? De tudo isso que tem acontecido ultimamente, desde a chegada dos seres humanos nesses ambientes. Então eu vou apresentar agora aqui um vídeo muito interessante para vocês. Falamos de impactos ambientais, falamos de hábitos de consumo. A gente tem um vídeo que é um vídeo sobre lixões que a gente tem aqui. Eu vou colocar para vocês assistirem. Então é uma reportagem da Rede Globo que fala sobre os lixões clandestinos, que tem em torno de 11 lixões clandestinos no Rio de Janeiro, que eles não têm nem acesso por conta do domínio deles, né, que serem dominados por regiões por um poder paralelo. Tá? Vou colocar esse vídeo. Tá aqui rodando o vídeo. Ok, então assim, viram como é que funciona a situação degradante? Temos a produção de chorume. O chorume ele consegue penetrar no solo e poluir os aquíferos, poluir os ambientes todo o entorno. Então é uma degradação que a gente não consegue conter, né? O lixão em si fica ali localizado, mas além disso ele consegue proliferar sua degradação por uma área muito mais vasta do que a gente consegue ver em primeiro plano. E temos um vídeo também bastante degradante da situação humana em relação aos hábitos de consumo e a relação de capital também, que é o vídeo Ilha das Flores, que eu queria que vocês assistissem também. Vou colocar aqui esse vídeo. Ok. Então, com relação a esses vídeos que vocês assistiram, nós temos os nossos hábitos de consumo, uma situação degradante, e a gente tem também como efeito dos nossos hábitos, a utilização dos carros, né? Carros, caminhões, tudo aquilo que queima combustível fóssil, ele gera o gás carbônico. Não sei se vocês já ouviram falar no efeito estufa. Já ouviram falar nesse efeito estufa? Sim, isso aí mesmo. O efeito estufa, ele funciona como, fazendo uma analogia, o colega falou, né? Ele funciona como se fosse um cobertor, cobrindo todo o nosso planeta. São alguns gases, dentre eles o principal é o gás carbônico. Ele é necessário para o aquecimento do nosso planeta, para a manutenção da temperatura. Só que quando esses gases atingem uma temperatura, uma concentração muito elevada, eles acabam aquecendo demais o nosso planeta. Então, quando a gente queimamos os combustíveis fósseis, temos queimadas também, que é um outro grande contribuinte para o efeito estufa. Temos os gases de metano, também da agropecuária. Isso aí tudo vai gerar um impacto ambiental, que vai ser a emissão de gás carbônico nesse ambiente. O gás carbônico ele vai ficar formando uma camada em relação no entorno da Terra. O calor, a irradiação solar penetra por ali, acessa, mas o calor ele não consegue sair. Então nós temos o aquecimento global e todas aquelas consequências que a gente consegue ver sempre aí, né, na televisão, que são o descongelamento das geleiras, que estão subindo, o nível dos mares e dos oceanos estão subindo. Então temos grandes inundações nas regiões costeiras.
as grandes tempestades, nós estamos tendo queimadas, extinção de várias espécies que sobrevivem numa faixa de temperatura. Então, a temperatura aquecendo, algumas espécies estão entrando em extinção. E isso tudo, ao longo prazo, né, a gente não tem... Existem previsões, mas nada além do que previsões, a gente vai gerar um momento, vai chegar um fato que vai ser sustentável a vida do nosso planeta. Então, nós temos que repensar esses hábitos e verificar pontos de melhoria para a gente conseguir alcançar. E dentro desses pontos de melhoria, nós tivemos aqui o protocolo de Kyoto, que foram inúmeros países que se reuniram em 97, que criaram prazos para reduções de emissão de carbono, fonte de emissão de carbono, né, de queima de combustível fóssil e emissão de CO2 no ambiente. Então, alguns países são adeptos a esse protocolo, outros não aderiram a esse protocolo. Mas assim, nós temos um movimento mundial de tendência de tentar reduzir a emissão de carbono, porque de carbono, né, no caso do CO2, a emissão de CO2 no ambiente, porque é uma situação que o mundo já entendeu que temos que mudar, temos que dar um passo atrás para que a gente consiga sustentar no nosso planeta. E agora eu queria entrar numa outra etapa da aula, que seria a aula de propor momentos de reflexão, tá? Para a gente ver atitudes e o que o mundo tem feito para modificar essa questão, que seria principalmente em relação à geração de energia. A gente tem a geração de energia eólica, né, que ela utiliza o vento como fonte de energia, uma energia renovável, é uma energia sustentável. Então, assim, o mundo todo hoje está tentando migrar para a questão da energia sustentável e energia renovável, que seria energia eólica. A gente vai na região ali de São Cristóvão, região de Farol de São Tomé, região ali no noroeste fluminense, que são regiões que tem muito vento, e a gente vê muitas turbinas eólicas ali funcionando e gerando energia, uma energia limpa, né? Eu acho até bonita a paisagem, aquelas turbinas lá, aquelas hélices enormes, beirando ali a costa, uma visão bacana, bem diferente da poluição que a gente verifica da queima de gases, do metano, a queima de combustíveis fósseis, que fica aquela fumaça, aquele monóxido de carbono que também é gerado nessas queimas. Então, assim, a gente pode verificar também outra questão, energia solar, né? A gente estava tendo um estímulo até então para a produção de energia solar. Ultimamente tem sido desestimulado, estão querendo taxar, estão querendo de alguma forma taxar a questão da energia solar, mas mesmo assim ainda é interessante você produzir energia solar na sua casa. Você tem o aquecimento solar da água e a gente tem que ir por esse caminho. Temos também os biocombustíveis, apesar de eles terem, né, utilizarem a terra, utilizarem os recursos naturais do solo, mas temos o óleo de coco, nós temos o óleo da mamona, também com biocombustível, né, o biodiesel, que do Brasil foi referência durante muitos anos na parte de biodiesel, temos o etanol também, né, a gente traz uma bagagem histórica por ter sido um grande produtor de cana desde o nosso descobrimento. Então, assim, a gente tem a tecnologia de cana-de-açúcar muito grande, né, as usinas alcoolistas estão utilizando desses recursos para produzir o álcool, né, produzir o etanol como combustível. Então, assim, a conscientização que eu queria trazer essa aula para vocês são os hábitos de consumo, os hábitos de reutilizar, são todos hábitos saudáveis que a gente tem que ter em consideração ao meio ambiente para que a gente consiga, como ser humano e como espécie, né, se perpetuar nesse ambiente, utilizando os seus recursos. Queria agradecer a presença de todos. Depois a gente vai fazer então um quiz, tá, com os alunos. Vamos dividir a turma agora em 2 sessões. Fica para cá, vou dar um tempo para vocês se dividirem, vou tomar uma água ali fora. Quando voltar, eu vou fazer um questionário. A gente vai fazer uma brincadeira, tá? É interessante que todos vocês participem, sem medo de errar. E, para casa, eu quero que vocês façam um debate com o pai de vocês de regiões que hoje estão degradadas e como era antigamente. Tragam essa experiência aqui para a gente trocar, a gente conversar na próxima aula. Tá? Muito obrigado a todos. Tenham um excelente fim de semana. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade.